O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nesta Eucaristia para rezarmos o 31ª semana desse tempo comum. Nós já estamos quase que findando o ano católico. Nós terminamos o ano católico com a festa de Cristo Rei e começamos o novo ano com o primeiro domingo do tempo do Advento. Então, para a gente já está quase que findando esse ciclo litúrgico, o calendário litúrgico da igreja. E é interessante sempre essa dimensão durante esse mês que nós estamos vivendo. O Senhor está sempre falando dessa importância de banquete. Já há tempos, na missa, nós escutamos o banquete. O banquete é o sinal dessa comunhão. Nós nos encontramos em Eucaristia, celebramos a Eucaristia, tanto aqui nesse momento, e no mesmo tempo os nossos irmãos no céu celebram esta mesma realidade. Então, quer dizer, atualizamos o mistério é único, Deus, no seu poder misericordioso, na sua nossa Eucaristia, une os vivos e os mortos num único mistério. Celebramos ontem, a dimensão dos fiéis, a comemoração dos fiéis defuntos, não como uma perda, mas como um reencontro, um encontro de um único mistério. E sabemos que a nossa oração ajuda os nossos irmãos a encontrarem, a contemplarem Deus face a face. E por sua vez temos deles os intercessores, que intercedem pela nossa vida, pela nossa caminhada. Hoje o Senhor nos apresenta essa realidade de um banquete, vai dizendo sobre uma ação, porque um homem disse para ele que o banquete do reino do céu é grandioso e a gente tem que experimentar, mas ele já vai falar desse banquete do céu na terra, e fala daquela experiência. Um senhor convidou, muito importante, convidou para um banquete em sua casa. Esse senhor é o próprio Deus. E convidou as pessoas, porém elas deram desculpas.
Um disse que estava preocupado, que comprou alguma coisa, que está casando, e foram dando as desculpas. É engraçado isso, né? Porque se a gente recebe um convite de alguém muito importante para a gente faz de tudo para estar lá. Se a gente recebe um convite de um jantar, um convite de uma festa, e se essa pessoa é muito cara ao nosso coração, e a gente vê lá que tem um compromisso que a gente também marcou naquele mesmo dia, o que a gente faz? Se a gente gosta muito da pessoa, a gente fala, vou fazer de tudo para ir, e a gente faz mesmo. Será que a gente faz a gente tem esse mesmo empenho? Aí digo, começar de mim, será que a gente tem esse mesmo empenho com a Eucaristia? O Senhor nos dá um banquete. Será que nós trocamos os compromissos que colocamos por causa desse banquete? Ou será que falamos aquela desculpa, olha, eu tenho uma coisa agora que é importante. O que é mais importante que a Eucaristia? O que é mais importante do que o encontro com o seu Senhor, onde o próprio Deus se dá em alimento para você? O que é mais importante? E às vezes a gente olha e julga por valores, e colocamos o valor de Deus a canto. É interessante isso porque os nossos pastorinhos, Santa Jacinta e São Francisco Marto, eles escutaram, Lúcia também, escutou do anjo falar, olha, aqui está o corpo e o sangue de Cristo, muitas das vezes ultrajado, esquecido, nos sacrários de nossa igreja, mas que agora é dado a vocês. E quando eles receberam essa Eucaristia, eles ficaram muito desejosos de Deus, porque eles fizeram aquela primeira Eucaristia. Eles ficaram desejosos do Senhor. A missa para eles, não é porque eles eram santos, porque eles nem sabiam que iam ser santos. A missa para eles era um desejo de encontro, um desejo do amor. É ir ao encontro do amado e se deixar amar. Veja que interessante, o texto fala que os empregados foram chamar os convidados. Eles não quiseram vir porque tinham as suas ocupações. O Senhor ficou triste. Mais uma vez, o Senhor fala, então sai e chama as pessoas das praças, os coxos, os aleijados, aqueles que verdadeiramente não podem estar nessa festa porque têm as suas deficiências. Eles falaram, chamamos, estão aqui, mas ainda tem lugar. Então vai lá e obriga a vir. Olha que interessante. Só que ele não fala, obriga a vir aquele que eu convidei. Obriga aqueles que estão fora, porque aqueles que eu convidei não merecem um banquete, porque foram convidados e desdenharam por causa dos seus compromissos. É interessante isso. O Senhor, ali a expressão que dá a gente entender é que o Senhor implora a presença. O Senhor quer dar o seu corpo e o seu sangue. Somos nós que pelas nossas realidades não queremos. O banquete é de aliança. Não é simplesmente um favor que Deus nos faz. É aliança, é comunhão, é vida. Ele quer. Às vezes a gente fala assim, puxa vida, o Senhor não me escuta. Será que o Senhor não nos escuta? Se o Senhor nos implora essa presença, o Senhor quer. Por isso que nós celebramos este mistério com alegria. Por isso que a gente tem que entrar, é como dizer, se a gente vai para uma festa, se a gente vai para um encontro, para uma reunião importante, você não entra naquela realidade e não se deixa contagiar por aquela ação? É o celebrante, ou seja, o aniversariante que faz a festa? Não. Quem faz a festa são os convidados, não é assim? A gente entra, se encontra, canta, a gente só coloca uma música para ficar mais feliz, né? Senão, mas mesmo se não tiver uma música, a gente faz acontecer aquele evento. Agora imagina Deus que te pede, eu quero dar o meu corpo e o meu sangue, viva esse mistério. Se a gente se coloca fechado, apático, deixa de ser festa, passa a ser uma ação de espectador. Deixa de ser alegria e passa a ser só uma dimensão de televisão. É triste. Agora, até mesmo na televisão, digo a vocês, irmãos e irmãs, se você entra no mistério, aquilo que talvez é tão frio e tão distante, se torna tão próximo e se torna graça.
Faço lembrar um exemplo que tivemos dentro desse período de pandemia com os nossos coroinhas. Os nossos coroinhas, quando começa a missa, eles na casa deles colocam as vestes, formam um altar e participam da missa vestidos de coroinhas, para dizer: estou servindo ao meu Senhor, aquela alegria, porque o nosso caminho é o Senhor. A nossa alegria é Deus. Por isso que o Senhor nos dá a graça de hoje parar um pouquinho e pensar: quais são os valores da minha existência? O que eu coloco como mais importante? E o Senhor diz: vem para a minha alegria. Vem para a minha alegria. Coma, beba daquilo que eu te dou, o meu corpo e o meu sangue, alma e divindade que transforma toda a humanidade. Levanta, quase aquela música que a gente canta na igreja, né? A gente canta na igreja, fala, né, sobre o caminho, né? Eu sou um caminheiro, né? Estou nessa vida, é peregrino, né? Mas o Senhor me responde, o Senhor me diz: levanta-te e come, porque teu caminho é longo. Né? Eu sou o teu alimento, caminheiro, eu sou o pão da vida verdadeiro. O Senhor nos faz caminhar, vales e montes atravessar. Ele nos dá essa força, porque o seu alimento é a Eucaristia. E aquele que se coloca em caminho, que prepara o tempo, que vive o céu na terra, e vê os valores desse tempo, alcança nesse mistério os valores do céu. É como, por exemplo, os nossos irmãos e irmãs que vão fazer a caminhada até a Basílica Nacional, né? Peregrinos ao encontro de nossa mãe. O que é caminhar? Pode ter dois sentidos. A curiosidade de caminhar, o exercício de caminhar. Outro, a oferta do caminho. Qual é o sentido desse caminhar para a minha vida? E quando chego na casa de Nossa Senhora, a grande basílica, o que é mais importante? O que Nossa Senhora nos mostra nessa caminhada de peregrinação e de encontro? Você caminhou para o encontro com o teu Deus. Então, a Eucaristia é o ponto alto dessa caminhada. Haja visto que nós começamos uma caminhada com qual mistério? Eucaristia, palavra e Eucaristia. Saímos de uma comunidade em busca de outra comunidade. E quando chegamos na comunidade, quando nos veem, falam: esses venceram essa caminhada, essa grande tribulação. Lavaram as suas vestes e agora celebram a sua vitória. Como? Eucaristia. Olha que grandiosidade, né? Não tem sentido ir a Nossa Senhora se não tem Eucaristia. Porque Nossa Senhora, nossa mãe, ela sempre aponta ao Filho. Ela sempre entrega o seu Filho Jesus. Que vocês possam ter essa alegria de poder caminhar rezando, buscando, sentindo, ofertando o cansaço, o suor, as dores por alguém que precisa. Agradecendo uma graça alcançada. Dizendo: Senhor, eu quero ser um contigo, e que essa caminhada transforme a minha existência para Ti. Que eu entenda que essa caminhada é minha autoestrada para o céu. Eu quero ser de todo Teu, Jesus. Como Maria, que saiu de Nazaré e foi a pé até Aicarim, na casa de Isabel, caminhando com a comunidade, vivendo os intempéries do tempo, não reclamando do calor do dia e nem do frio da noite, mas sendo fiel, trazendo consigo seu filho Jesus para entregar a sua prima Santa Isabel. Isabel, quando viu a presença de Maria, exultou no Espírito Santo e disse: de onde vem a mãe do meu Senhor que me venha visitar? A criança exultou de alegria. O verbo em hebraico, sabe o que diz? A criança dançou no meu ventre. Pensa, aí é com as mães, né? Quando a criança mexe lá na barriga, dói um pouquinho, será? Dá um desconforto ou não? Será que o estômago não para no cérebro? O rim não vai lá, né, no meio das costelas? A criança se mexe, né? Para dormir é gostoso, não é? Porque é fácil dormir com uma criança na barriga, não é?
É só virar de lado, a criança fica quieta, né? Ela não se mexe na noite, né? Porque à noite a criança dorme, não é verdade? Né? Não é assim que acontece em casa? Talvez você esteja grávida, olha que beleza, né? Como é que é? Agora, se aquele movimento, você tem que ficar um pouco quietinha para a criança se ajeitar ali e ficar bonitinha, né? Aquele bloco para tudo quanto é lado, né? Do líquido amniótico, imagina uma criança dançando dentro de você. Né? E a dançou mesmo, né? O nosso querido profeta dançou bastante lá de alegria, pulou de alegria, né? No ventre de Isabel. É uma senhora. E ela falou, olha, essa certeza que você carrega é Deus conosco. Então tenha uma certeza, carregue em Deus convosco. Carregue em Deus consigo. E leve até a Aparecida. E faça com que esse filho, que é Jesus, seja exaltado, né? Na presença da casa de sua mãe, em Eucaristia. Essa é a parte importante. Hoje nós também rezamos o primeiro mês de nossa irmã que está no céu, né? Com certeza, todos nós caminhamos nessa terra acreditando que o tempo é para esse momento, né? Falamos do céu, mas acreditamos que o tempo é para esse tempo, não para o tempo de Deus. E quando voltamos para casa, nos vem a saudade do tempo, né? Nossa irmã está no céu, descansando em Deus. Cumpriu a sua missão. Olha que grandiosidade. Então nós não celebramos um mês de qualquer pessoa. Todas as pessoas que fazemos memória, podemos dizer, celebramos, atualizamos a memória de alguém muito importante, que percorreu a história de sua existência. Então, a gente fala assim, é uma celebridade, porque viveu o seu tempo, guardou a sua fé, deu vida, tem vida, gerou vida, deu vida, amou, foi amada, então percorreu a história da sua existência, guardou a sua fé, acreditou em Deus. Quantas das vezes a gente reza o Pai Nosso na vida? É engraçado, né? A gente não para contar. Quantas das vezes? Mas sempre falamos para Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então guardou a sua fé. Hoje para ela é reservada a coroa da vitória. E a coroa só é dada para os grandes homens, para as grandes mulheres. A coroa da vitória significa a eternidade, porque viveu na terra o céu para contemplar o céu no seu eterno. Que ela descanse em paz e que a sua presença na eternidade conforte todos os seus familiares, para que eles possam conosco continuar esse caminho longo e nunca deixar de se alimentar. Levanta-te e come. É a Eucaristia. Essa é a parte importante. Que o Senhor conceda aos nossos irmãos, né, a toda a família, essa fortaleza em Cristo, que não nos abandona, mas nos une. Celebramos a mesma Eucaristia, nós deste lado do altar, os nossos irmãos de um outro lado do mesmo altar, na eternidade. Sempre estaremos unidos, porque nos amamos e a presença, né, é eterna. Deixamos um corpo corruptível e Deus nos dá um corpo glorioso para vivermos a glória, né? A certeza, a coroa dessa vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido